Aleluia! Quero convidar todos que estão aí fora. Vamos nos alegrar na presença do Senhor. E você que já está aqui, vamos nos alegrar. Nós estamos na presença de Jesus. Aleluia! Na escuridão, tua graça está. Não há como se esconder. Não vou negar o teu amar incansável. Nas palmas, vamos lá. No limite em decepções, perdido em minhas emoções, mas teu amor me alcançou. Cante a Ele, me entrego por completo. Quero a vida que tens pra mim. Um oásis nos espera, liberdade eu só tenho em ti. Quero ver você, hein? Você está livre, então se alegre na presença dele. Aleluia. La, 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 la. Teu reino está a me chamar. Teu reino está a me chamar para a vida cá em ti. Teu coração a me atrair. Eu não posso resistir. Minha devoção quero te dar. Eu não quero me deixar levar. Meu coração é teu Senhor. Nos entregamos. Eu me entrego por completo. Quero a vida que tens pra mim. Um oásis nos espera, liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou. Oh lá lá, ao me entregar. Se entregue, vamos lá. Oh lá lá, ao me entregar. Aleluia, se alegre. Lá, 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 lá. Ao me entregar, eu livre sou. Vamos cantar juntos, vamos, diga, eu me entrego. Eu me entrego por completo. Quero a vida que tens pra mim. O oásis nos espera, liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou. Vamos lá nas palmas, ó. O culto da tarde foi mais animado. Eu quero saber se esse culto vai ser mais animado ainda. Então eu vou contar e todo mundo vai pular. 1, 2, 3, vai! Aleluia! Nos alegramos na tua presença, Jesus. Ao me entregar, eu livre estou. Oh lá lá, ao me entregar, somos livres em ti, Jesus, aleluia! Aleluia! Vamos adorar o Cordeiro de Deus nessa noite, amém, igreja? Ele vem, os reis irão se prostrar, as cadeias vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá. Vamos lá nas palmas. Ungindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará.
os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão, todo joelho dobrará. Preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está pra libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão, todo joelho dobrará. E Ele está aqui nesta noite. Você pode declarar que ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o eterno. 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 Ninguém pode impedir. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão, todo joelho dobrará. O joelho se dobrará perante ti, Jesus. Aleluia. Todo joelho vai se dobrar diante da tua majestade. Glória a Jesus. Nós te colocamos no teu trono. Nós te colocamos onde tu habitas. Esse é o teu lugar. Habita, Jesus. Habita com majestade, com governo sobre esse lugar. Aleluia. Grande é o nosso Senhor, vestido de todo resplendor, que reina poderoso no trono. Tudo que Ele faz é tão maravilhoso. A terra estremece ao som da voz que brada como um trovão. Os seus cabelos são mais alvos que a lã, e em seus olhos eu vejo fogo. Levante suas mãos, vamos dizer a Ele: Santo, vestido de glória Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia, ao te contemplar. Nós te contemplamos nessa noite, Jesus. Estamos maravilhados, estamos maravilhados. Aleluia! A terra
estremece ao som da tua voz, da voz que brada como um trovão. Seus cabelos são mais alvos que a lã, e em seus olhos eu vejo fogo. Santo, Santo, vestido de glória Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos, brilhamos. Oh, queremos te contemplar face a face, pois tu és santo. Santo, vestido de glória Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia ao te contemplar. Queremos te contemplar, Jesus, e assim como os 24 anciãos, nós te adoramos, nós te adoramos. Cante isso a Ele. 24 anciãos se prostram aos teus pés, lançam suas coroas ao te contemplar. E não há na terra e céu ninguém como o Senhor, que cativa o meu olhar. Vamos, vamos, 24 anciãos se prostram aos teus pés, lançam suas coroas ao te contemplar. E não há na terra e céu ninguém como o Senhor, que cativa o meu olhar com sua beleza. Ao te contemplar, Santo, 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 vestido de glória Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol, sol te contemplar. Oh, oh, oh. Santo, 24 anciãos, 24 anciãos se prostram aos teus pés, lançam suas coroas ao te contemplar. E não há na terra e céu ninguém, ninguém como o Senhor, que cativa o meu olhar com sua beleza ao te contemplar. Oh, meu irmão, você está na presença do Senhor. Como é que você pode ficar calado? Você está na presença do Senhor, abra a tua boca, vamos. Diga: Jesus, tu és lindo, tu és santo. Eu me maravilho com a tua majestade, eu maravilho com quem tu és. Jesus, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Diga isso a Ele. Santo, vestido de glória Ele está. nós somos Coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia ao te com. Mais uma vez vamos dizer: Santo, Santo, vestido de glória Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia ao te contemplar.
magnífico, glorificado entre os homens. Nós te adoramos, Jesus. Tu és santo. Vamos, igreja, vamos dizer: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, amigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Então adore a Ele, aclame ao Senhor. Aleluia, Jesus. Montanhas, nos alegramos em Ti, alegre Te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual. Cante a Ele todos os dias. Espírito Santo Consolador, consolo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, com tudo que sou, eu sempre Te adorarei. Aleluia! Aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de Deus. Firmado estarei, te amamos, Espírito Santo. Incomparáveis são Tuas promessas. Vamos, diga pra mim. Incomparáveis são as Tuas promessas pra mim, porque aquele que prometeu morreu. Aquele que prometeu morreu, mas Ele não está mais lá. Ele não está mais lá. Ele ressuscitou. É por isso que estamos aqui. Essa promessa é pra mim, é pra você. Ele ressuscitou. Aleluia. Aclame ao Senhor, toda a terra. Louvores ao Rei. Montanhas se prostram ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Deus
grandes feitos, firmado estaremos. Para sempre te amarei. Incomparáveis são tuas. Diga isso mais uma vez. Incomparáveis são tuas promessas. Mais uma vez diga. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, meu querido. Ele morreu, Ele te prometeu. Mas eu quero que você cante isso com força. A morte venceste, o véu tu rompeu, a tumba vazia agora está. O céu proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre. Teu é o reino, teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é. Mais forte que tu é. Poderoso esse nome é. Nome. Vamos com mais força. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é. Maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. És exaltado, Jesus. És exaltado. Aleluia. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é. Traga a memória na sua cabeça, vamos dizer. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, choramos, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra todo sempre és rei, pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está.
acima de todo nome estás, acima de todo nome estás. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Jesus! Maria vai ao túmulo pra ver o corpo de Jesus, mas ao chegar por lá não encontrou. Levaram o mestre, gritava aflita, até que um anjo pra ela falou: ele não está aqui, já ressuscitou. A manjedoura está vazia, ele cresceu. A cruz também está vazia, ele venceu. E o sepulcro vazio está, ressuscitou e hoje reina. A manjedoura está vazia, ele cresceu. A cruz também está vazia, ele venceu. E o sepulcro vazio está, ressuscitou e hoje é o rei que reina. Reina, reina aqui, hoje é o rei que reina. Reina, reina em mim, hoje é o rei que reina. Em mim, hoje é o rei que reina em mim. A manjedoura está vazia, ele cresceu. A cruz também está vazia, ele venceu. E o sepulcro vazio está, ressuscitou e hoje reina. A manjedoura está vazia, ele cresceu. A cruz também está vazia, ele venceu. E o sepulcro vazio está, ressuscitou e hoje é o rei que reina. Reina, reina aqui, hoje é o rei que reina. Reina, reina em mim, hoje é o rei que reina. Em mim, hoje é o rei que reina. Em mim, hoje é o rei que
pergunta é: você quer ser curado? Amém ou não? Amém. Gente, essa pergunta, por trás dela existem muitas implicações. Talvez domingo que vem, se Deus permitir, se eu lembrar, eu posso falar um pouco sobre isso. Mas quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Existem implicações espirituais, sociológicas, antropológicas, financeiras. Então não é só eu querer, que tipo assim, você quer perder algumas coisas para ter outras. É mais ou menos o que Jesus quis perguntar. Talvez eu fale sobre isso domingo que vem, vou pensar sobre isso. Mas antes de eu continuar aqui, vocês estão vendo esse túmulo aqui, gente? Ele está o quê? Vazio. Coisa linda. Isso aí que eu quero agradecer a Priscila, agradecer a Ana, a Thaís e também a Thalita. Thalita, levanta a mão aí, Thalita, tá aqui agora. Elas fizeram essa obra de arte aqui. E sabe o que eu achei interessante? Tá aqui a caminha de Jesus e tá o lençolzinho bem dobradinho. O que eu aprendi? Jesus era um rapazinho, um homem organizado, né? Se levantava da cama e deixava tudo arrumado. Então, isso aqui é uma dica pra gente aprender aqui. Maravilha. Obrigado, meninas, pelo trabalho de vocês, tão excelente. Gente, hoje é a quarta mensagem da nossa série intitulada Milagres. Eu tenho recebido telefonemas, mensagens, ligações de pessoas testemunhando o que Deus tem feito de coisas extraordinárias. A partir do domingo que vem a gente já vai começar a selecionar algumas pessoas para poder dar testemunho aqui. Qual o objetivo da pessoa testemunhar? É só que esse testemunho possa impulsionar a tua fé, para que você possa, tipo assim, poxa, se Deus fez nessa pessoa, Deus também pode fazer comigo. Então a partir do domingo que vem já teremos testemunhos. Se você, porventura, durante essa mensagem está sendo abençoado, você quiser contar com testemunho, você pode falar comigo, a gente pode ouvir seu testemunho, também selecionar você para ser um desses que estão testemunhando aqui a partir de domingo. Amém? Amém. Deixa eu falar com você hoje sobre sinais e prodígios no deserto. Irmãos, o ambiente do deserto permitiu Israel permanecer e perceber que as suas limitações e desafios eram gigantescos, que eles precisavam de uma intervenção de Deus. Quando a gente vê essa história de Israel, eles passaram 40 anos no deserto. O deserto a gente sempre entende que é um local de quê? De sofrimento, é um local de desafios, é um local de renúncia, é um local que não tem conforto. E a gente vai começar, essa história de 40 anos é tão gigantesca que eu preferi pegar só 3 episódios dela, para a gente poder falar um pouco sobre isso hoje. Mas a história de Israel é muito conhecida quando a gente começa a perceber que o povo judeu foi escravo por 430 anos do Egito, de Faraó. Só para você entender, abrindo parênteses aqui, que essa palavra Faraó não é um nome próprio de um sujeito, é um título, tá bom? Então é como se fosse o prefeito, o governador, o presidente. Então esse era um título, claro que era executivo que governava o país de modo geral. Então Faraó não é um nome próprio, é um nome é uma função que alguém exercia. Agora, diante daquele caos, a Bíblia fala que Deus comissiona Moisés para quê? Para libertar o povo. Tudo bem até aí? Para libertar o povo. Então Moisés passa 40 anos. A vida de Moisés é interessante. Ele passa 40 anos no Egito. Depois ele foge e passa 40 anos com seu sogro Jetro. E depois ele volta e passa 40 anos liderando o povo até vislumbrar a terra prometida. Então ele passou 3 temporadas de 40 em funções diferentes. Agora, o que me chama a atenção é que no deserto a gente começa a observar repetidos episódios de milagres e maravilhas. Por exemplo, a gente consegue perceber que lá é como se fosse um show ao vivo de milagres. Você observa que a Bíblia diz que as roupas das crianças não envelheciam. Tudo bem até aí? As crianças eram que nem o Enzo, meu filho de 6 anos. O Enzo ficava com 12 anos, a roupinha do Enzo crescia, a calça crescia, a camisa crescia, não ficava velha, não rasgava. Podia lavar, que não rasga. Existem algumas blusas que a gente lava, ela não rasga, ela fica toda torta, né? Esticada. Lá do deserto não. Outro exemplo também, a Bíblia diz que os sapatos daquelas pessoas, as suas sandálias, não ficavam velhas. Irmãos, quando a gente passa 5 anos com o sapato, a gente fala, meu Deus, durou muito. Lá 40 anos, o sapato não envelhecia, as sandálias não rasgavam, não toravam os cabrejos, né? Enfim, cabresto chama? Cabresto, né? Cadastro, né? Enfim, as tiras das sandálias lá não toravam, né?
A gente observa também nesse deserto, um dos milagres, por exemplo, a Bíblia diz que durante um dia, porque você sabe que no deserto é um local quente, né? Um local sufocante, chega brincando 45, 50 graus. E durante o dia a Bíblia diz que Deus colocava uma coluna de nuvem. Para que essa coluna de nuvem? Para trazer um pouco de acalento, para diminuir um pouco a tensão, o calor, aquela coisa escaldante do sol. Mas à noite, Deus colocava aqui uma outra coluna de fogo, para trazer luz, claridade, norte para aquele povo. Isso é milagre ou não, gente? Consecutivos milagres. Agora, um dos milagres que a gente observa também a Bíblia diz que Deus mandava diariamente o maná. E essa palavra maná no hebraico é traduzido como: o que é isto? O que é isso? Que negócio é esse? Cai do céu diariamente, 40 anos, todo dia caía. Na sexta-feira, sábado, sábado, tinha que descansar. Na sexta tinha que colher, guardar para o sábado, para poder comer no sábado. Mas essa palavra maná no latim é mana, no grego é maná, no hebraico é man. Significa, é como se fosse traduzido, é uma resina de damarisco. Era um produto designado por Deus para alimentar o povo enquanto eles estavam no deserto. Agora, falando sobre o maná, o povo começou a reclamar. Você lembra da história? Maná, isso é coisa de mané. Maná é coisa de mané, eu não aguento mais isso não. Começou a reclamar. Agora, o que era maná, Watson? Eu vou mostrar na Bíblia para você, porque não posso ser só um contador de história. Eu tenho que usar aqui o manual, não é isso? Eu vou mostrar para você o que é maná na Bíblia. Se você quiser me acompanhar, não vai estar no telão dessa vez. Salmo 78, 24 vai me dizer o que é o maná que Deus proveu para aquele povo durante 40 anos. O maná era o seguinte: Salmo 78, 24: fez chover sobre eles maná, para o que? Alimentá-los. Gente, olha só, chuva, todos os dias, chuva, maná. Para que isso? Para alimentá-los. E lhes deu, então a resposta, o que é maná? Lhes deu cereal do céu. Diga assim comigo: maná é o cereal do céu. Diga assim: maná é comida do céu. Qual foi o problema aqui? A gente vai já entrar nas três histórias que eu separei. Qual foi o problema? Todos os dias Deus dava maná, comida do céu. Comida do céu para vocês. Céu, céu, céu. O problema: começaram a olhar para os retrovisores da vida. O que é isso, retrovisor da vida? O passado. Começaram a olhar para quem? Para o Egito de volta. Olhava para trás, falava assim: poxa, saudade da carne do Egito, saudade do alho do Egito, saudade da melancia do Egito, da farinha do Egito, saudades, que saudades. Deus dando comida para eles. Pega a minha comida que eu estou dando para você, cereal do céu, é do céu do céu. Não quero mais, eu quero o Egito. Eu quero o Egito. O que é o Egito, gente, para a gente? É o mundo, é o pecado. Então, o que isso fala? Pessoas que estão servindo a Deus, recebendo de Deus o maná diário. E por que é diário? Isso aqui é muito forte. Sabe o que acontece? Nós perdemos a noção do que é milagre. Gente, só de eu estar aqui hoje, você está aqui, é milagre, sim ou não? Só de você saber que você tem salvação eterna é milagre, sim ou não? A Páscoa nada mais é do que um milagre. Estávamos fadados ao inferno. E alguém falou o seguinte: Deus mandou o seu próprio filho como o nosso santo milagreiro. Falou o seguinte: olha, vai morrer para quem me receber vai ser salvo. Isso é milagre ou não, gente? Isso é milagre. Então eles começaram a olhar para o retrovisor da vida e falaram o seguinte: nós estamos com saudades do Egito. E aí isso aqui é um problema sério. Por quê? Porque aquilo fez com que as pessoas perdessem a noção, o encanto do milagre que estavam vivenciando dia após dia. Agora, eu quero entrar aqui para você. Eu quero, antes de falar sobre os pontos, e a gente tem que ter cuidado com essa questão de perder o encanto, ou de ficar olhando para o retrovisor da vida, para o passado, desejando as coisas do passado. Conta-se a história de um homem que... Existem algumas igrejas que você sabe que eles têm oportunidade, né? Quem quer falar alguma coisa que a pessoa vem e fala? Então tem oportunidade para cantar, para pregar, para pular, para rodar, o que for, tem oportunidade.
E aí essa igreja chamou quem queria dar oportunidade, quem queria falar, e chamava um irmão. Esse irmão tinha sido no passado um hippie, né, uma pessoa do mundão aí, de vícios e drogas, tantas coisas, e muitas festas e muitas mulheres. E aí o que acontece? Ele começou a falar, irmãos, quando eu estava no mundo, isso aqui é pessoas que olham para o retrovisor, que olham para o pecado e sentem saudades. Ele falava assim, olha, eu era viciado, eu bebia muito, todo mundo, glória a Deus, que Deus salvou. Ele falava assim, eu me prostituía muito, e eu roubava, e todo mundo, glória a Deus. Aí ele parou e falou assim, irmãos, que tempos bons, irmãos, que tempos bons. Quer dizer, a pessoa olha para o retrovisor e começa a sentir saudades. Às vezes a gente tem essa tendência. Diga assim, misericórdia, Jesus. Diga assim, eu só olho para o para-brisa. Fala, só olho para o para-brisa, só para frente, amém? Irmãos, então, a primeira história que eu quero falar para vocês hoje, que a gente selecionou aqui, é que Deus abriu o mar vermelho e destruiu o faraó. Eu quero ler com você Êxodo 14, 13 a 15, diz o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará, diga assim comigo, no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês estão vendo, o Senhor lutará por vocês. Diga assim, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés, por que estás clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem. Isso aqui é muito legal, porque o que acontece? O texto começa falando o seguinte, não tenham medo. Eu já vi vários expositores bíblicos dizendo o seguinte, que na Bíblia tem 365 vezes essa terminologia, não tenha medo. Estou falando que os outros falaram, eu nunca contei. Se os outros tiverem certo, eu acertei. Se estiver errado, estou contando o que eles contaram. Ok? Então, se verdade for essa teoria, nós temos para cada dia do ano uma passagem dizendo, não tenha medo. Diga assim, eu não tenho medo. Agora o texto continua, fiquem firmes. Irmão, isso aqui é muito legal porque, veja comigo no telão, próximo slide. Não tenha medo, irmão. Essa música é muito legal. A gente vai cantar daqui a pouquinho ela no final, né, Felipe? Eu gosto muito da música da Cassiane, que fala assim, ó, não tenha medo, irmão, se atrás vem faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da... Foi ensaiado, hein, Felipe? Depois tu toca. Essa música fala de quê? De não ter medo. O que é faraó? O mundo, perseguição, problemas, prisão, aprisionamento. Se está vindo, não tem medo, você vai atravessar em terra enxuta, amém, queridos? Agora, próximo slide. Não tenha medo, o texto fala, e depois ele fala o seguinte, mantenham-se firmes e calmos. Como é que eu obtenho o meu milagre? Não tendo medo, mantendo onde eu estou hoje, firme e calmo. Por isso que o salmista fala, por exemplo, no capítulo 42, versículo 5, porque estás abatido, ó minha alma, ele fala, porque te perturbas dentro de mim, espera no Senhor, se acalma, alma, ok? E depois ele fala o seguinte, e marchem. O que é marchar? Você precisa fazer a sua parte. A gente vai estar vendo daqui a pouquinho a importância da guerra espiritual para a gente obter as vitórias. Então, esse marchar, meus irmãos, é interessante porque ele me leva a uma autorresponsabilidade. Me leva ao que é fazer a minha parte. Nós temos sempre esse cuidado aqui nessa série. Já falei, vou falar todas as séries que a gente for pregar. Que existe a intervenção de Deus, sim, mas existe uma intervenção nossa, uma ação nossa como homem. O que Deus falou para o povo? Firme, não tenha medo, calmo, mas marchem, mas façam a parte de vocês diante do mar. Amém, queridos? Amém ou não? Vamos continuar lendo o texto no slide aí, por favor, agora do versículo 21 até o 25 ainda do Êxodo 14. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um vento leste, soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tomando terra seca, e as águas foram divididas. Esse vento foi aonde, gente? O vento leste.
Sabe qual bairro que a gente está inserido aqui? Zona o quê? Zona Leste. Zona Leste. Então o vento do Espírito Santo começa de uma pessoa do Manaíra, soprando, amém, queridos? Então olha só, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, diga assim comigo, em seco. E as águas foram como fosse uma muralha, na direita e na esquerda. Olha só, vamos continuar aqui o texto. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra, os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor numa coluna, lembra da coluna de fogo e de nuvem? Estão lembrados? Milagre de Deus, diariamente viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no meio dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que não andasse com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando contra nós. Irmãos, só para você ter uma ideia aqui, essa travessia que os estudiosos relatam, esse mar de uma extremidade à outra, era entre 16 a 19 quilômetros. Não era um riacho na canela aqui, vou passar aqui, não. Podia ser até 19 quilômetros, quase daqui no Valentina. Todo mundo, milhares de pessoas cruzando aquele rio ali. E a gente pode ver na Bíblia do expositor, que a gente tem uma aqui na livraria, só tem uma, se você quiser comprar, aproveita o final do culto. A Bíblia fala do expositor, a nota de rodapé, que essa profundidade do mar era de 6 a 12 metros. Pensa comigo, entra aqui na história comigo. Estou atravessando 19 quilômetros e os caras olham assim: meu Deus. Um apartamento em média 3 metros. Se for realmente 12, 3 vezes 4, 12. Um prédio de 4 andares. Que alto! 19 quilômetros andando em terra seca. Isso é milagre ou não, gente? Amém? Agora, a Bíblia diz aqui também que a Bíblia fala sobre as rodas dos carros de Faraó, do exército de Faraó. E a Bíblia diz que essa palavra roda no hebraico diz exatamente a figura de tirou-lhes as rodas. Mas primeiramente a gente pode entender que eles atolaram, ficaram atolados. E os cavalos começaram com impulso, tentar sair. E aquele impulso dos cavalos fizeram com que rompesse toda aquela parte ali da carroça, toda aquela parte ali que estavam carregando, que carregavam os seus soldados. Então, todos eles foram destroçados diante daquele milagre de livramento de Deus. Agora, o texto também diz pra gente que Deus criou alvoroço no meio deles. Irmãos, precisou alguém pegar uma lança? Espada? Fuzil? Nada. Obedeceram a direção de Deus e entraram. E agora eles começaram a se atolar. Quebrou-se carros e confusão. E agora um medo, um pavor. E começaram possivelmente uns matarem os outros. E a Bíblia diz que ninguém escapou. Então Deus trouxe livramento ao povo dele. Amém, queridos? Veja comigo no telão um texto bíblico de Provérbios 21:31. Diz o seguinte: um cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O que é cavalo aqui? Vamos traduzir para os nossos dias hoje. Quem é empresário? Você prepara a sua empresa para a vitória. Amém? Quem é professor? Você prepara a sua sala de aula para a vitória. Quem é profissional liberal? Você prepara o seu ambiente. Quem é produtor? Prepara seu estúdio. Você prepara o seu ambiente, o seu equipamento de trabalho. Mas a Bíblia diz que é Deus que te dá a vitória. Diga assim: é Deus que me dá a vitória. Agora isso aqui é muito forte, irmãos. Por quê? Porque nós podemos entender que Deus, Ele nos treina diante das dificuldades. Ele nos alicerça para que a gente possa triunfar com vitória em nome de Jesus. O segundo milagre que eu quero relatar para vocês hoje é a derrota de Amaleque. Não vou estar lendo o texto também, o tempo não permite, mas você pode observar isso no Êxodo capítulo 17. Você pode ler na sua casa, pode copiar para você ler durante a semana. Moisés orienta Josué a escolher homens fortes para guerrear contra os amalequitas. Quem era Amaleque? Amaleque, ele era neto de Esaú.
Esaú, quando trocou sua primogenitura por um prato de lentilha, ele perdeu as bênçãos de Deus. E agora ele teve uma ruptura familiar. E agora Esaú é inimigo do povo de Israel, porque Jacó, a descendência de Israel é de Jacó. Então agora estava tendo guerra entre eles. A Bíblia fala o seguinte para Moisés. Moisés fala para Josué: prepara homens para você lutar. Só que o que acontece? A Bíblia diz que Josué vai para o vale para lutar. Então ele leva lança, ele leva espada, ele leva escudo, ele tem todo um preparo bélico, todo um preparo de soldados, pessoas bem preparadas para a guerra. Mas a Bíblia diz que nesse mesmo momento, Moisés sobe para onde, gente? Para o monte, diga assim, sobe para o monte. E aí o que acontece? Quando ele sobe para o monte, ele sobe para quê? Para orar. Só para orar. Então, enquanto Moisés levanta as suas mãos para baixo lá onde o Josué estava lutando, mãos levantadas era sinônimo de quê? De vitória. Só que ele cansava, e as mãos não ficavam levantadas, o pessoal começava a perder para o pessoal de Israel. Ao ponto que a Bíblia diz que senta-se Moisés, fica de um lado Arão segurando a mão dele, do outro lado segurando a mão dele, para que ele permanecesse com as suas mãos erguidas, para que assim sendo, o povo de Israel não perdesse a batalha. Só abrindo parênteses aqui, eu sou da ala dos que defendem que foi cunhado de Moisés. Foi casado com Miriam, tá? Eu defendo essa ala aqui. Vamos para lá, vamos voltar para cá. Então, enquanto eles estavam aqui, a Bíblia diz que o povo estava tendo vitória. Irmãos, então, o que fala, o que tipifica erguer as mãos? A gente está falando aqui o sentido de guerra. O que é numa guerra render as mãos? É o quê? Entrega, ok? Jogou a toalha. Quando o cara faz isso aqui, ó, não é isso? Estou rendido. Não atira. Já me entreguei. Cabeça baixa. Entreguei. Então, quando Moisés levanta as mãos, espiritualmente está falando o seguinte: Deus, eu estou rendido a Ti. Eu reconheço que eu dependo de Ti. Eu reconheço que a vitória que eu preciso está no Senhor. Amém, queridos? Agora, a minha pergunta para você, eu quero que você pense agora comigo. A pergunta é: quem é o Ameleque que assola a tua alma hoje? Nós estamos vivenciando domingos de milagres. Amém? A pergunta é: qual é o Ameleque que assola a tua alma? Por exemplo, foi uma decepção amorosa? Hoje você não consegue se erguer mais? Alma arrebentada? Frustrado? Eu tenho um amigo em algum lugar do Brasil aí, que ele sofreu uma decepção amorosa quando era muito jovem ainda. E ele nunca mais quis arrumar esposa. Hoje já tem quase 50 anos, não quis. Ficou tão ferido com aquilo ali, que ele não quis mais. Então, para esse rapaz, o Ameleque, o inimigo da alma dele, foi a decepção que ele teve anos atrás. O Ameleque da tua alma hoje é algum problema de saúde? O Ameleque da tua alma hoje é o abandono? Me abandonaram hoje. Me abandonaram. Isso me dói tanto. Isso me machuca tanto. E esse abandono pode ser várias facetas, mas, por exemplo, às vezes a pessoa sente que quando ela é demitida, que ela foi abandonada. Tinha 5 na empresa, somente eu fui embora. A pessoa se abandona: puxa, sou tão ruim assim. O Ameleque que assola a tua alma hoje é falta de perspectiva de um futuro promissor. Você olha para frente e fala assim: meu Deus, não consigo enxergar nada. E humanamente a gente não enxerga mesmo, porque ninguém sabe o futuro. Mas quando eu olho pela ótica da fé, eu consigo saber que eu tenho um futuro promissor. Amém? Amém ou não? A Bíblia diz lá em Jeremias 29:13 que, a partir do 11, sou eu que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus sabe o que quer sobre nós. Agora, o Ameleque é exatamente um cônjuge que não é cristão. Você está na igreja há tantos anos, você ora tanto, meu Deus. Aquele cara que nunca se entregou para Jesus, isso me dói tanto. Está no casamento de jogo desigual. Isso é o Ameleque da sua vida. O Ameleque da sua vida pode ser dívidas. Deve muito. Se vender tudo que tem, não paga a dívida, fica devendo ainda. Isso é Ameleque, seu inimigo.
Talvez o meleque da sua vida pode ser pensamentos suicidas. Ah, Watson, tá esticando a baladeira. Não, irmão. O que tem de pastor se matando? Porque muito. Tem pessoas perdendo a esperança. Isso é o que? O Ameleque tem que ser destruído. Diga assim, o Ameleque vai ser destruído hoje. Talvez o Ameleque da sua vida é a síndrome do pânico. A pessoa está numa boa. A gente já falou sobre isso aqui naquela mensagem sobre os alicerces inabaláveis. E de uma hora para outra sente um medo desesperado, sente sufocado, o ar faltando. E agora o que acontece comigo? Eu vou morrer. Talvez seja isso. Talvez seja fobias. Nós falamos naquela mensagem que existe mais do que 100 fobias já reconhecidas pela medicina. Tem medo. Talvez seja, por exemplo, ansiedade quanto ao futuro. O que vai ser no futuro? Como vai ser meus filhos? Como eu vou criar? Quando eu ficar velho, como é que vai ser? Gente, talvez seja a depressão. Eu não sei qual é o Ameleque, mas a palavra de Deus para você nessa noite: esse Ameleque já caiu. Amém? Diga assim: o Ameleque já caiu. Terceira, as muralhas de Jericó caíram. Não vou ler também o texto. Josué capítulo 6, você vai ler na sua casa, no capítulo 12 se quiser. Mas observe comigo, aquilo que Israel esperou por 40 anos, que é o quê? Adentrar a terra prometida. Agora está chegando lá. Só que antes de entrar na terra prometida, tem uma cidade chamada Jericó. A cidade mais antiga do mundo, com muralhas fortes, altas, gigantescas. Eles tinham agora que derrubar aquela muralha. Meu Deus, eles falam assim, quando a gente pensa que está acabando, aí que está começando. Mas observe comigo algo interessante, que Deus dá um comando para Josué. Qual era o comando? Josué, não precisa dessa vez aqui, Ameleque tinha que lutar. Essa vez, Josué, você vai organizar um grupo, adoradores, cantores, sacerdotes, homens lá tocando, adorando. E aí vocês vão fazer uma procissão de fé. Caminha uma volta em toda Jericó. Irmãos, naquele tempo as cidades tinham sentinelas. O que é sentinela? Soldados lá em cima na guarita, só olhando. Aí ele pegava e interfonava o pessoal: estão andando aqui um bando de doido. Não tem arma, tem não. Tem bomba, tem não. Tem fuzil, tem não. Tem nada. Só andando e cantando e gritando glória a Deus, não sei o quê. Só que isso aqui foi na verdade no sétimo. Os 6 dias foi só silêncio. Esse grito, esse alvoroço, esse grito de guerra no 7º dia. 6 dias só silêncio. 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 Sabe qual é, muitas vezes, a nossa angústia? É o silêncio de Deus. Jesus passou por isso na cruz. Ele falou: Pai, Pai, Pai. E ele viu que o próprio Deus tinha fechado, virado a cara. Não queria ver. Jesus sentiu o silêncio diante do sofrimento. Mas, então, quando eu vejo essa história aqui, eu entendo do que nós falamos muito no mundo evangélico de batalha espiritual. O ato do caminhar em adoração, em oração, em fé, destruindo o mal no mundo espiritual. Você aqui fala de que? De batalha espiritual. Eles marcharam em fé, em obediência a Deus, oferecendo sacrifícios. Eles tinham homens armados, tinham sacerdotes, mas eles tinham também lá nessa procissão o que a gente chama de Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança, gente? Tipifica o quê? A presença de Deus. Então, como que eu obtenho vitória do meu milagre? Como é que eu consigo o meu milagre? Quando eu reconhecer que a presença de Deus é fundamental na minha caminhada. Diga assim: eu reconheço, Jesus, que a tua presença em mim é tudo que eu preciso. Então é a presença do Espírito Santo, irmãos, que muda a nossa história. É essa presença que vira a chave. É essa presença que move montanhas. É essa presença que desembaraça os exércitos. Não abra mão da presença do Espírito Santo. Veja comigo no telão o que Moisés entendeu sobre a presença do Espírito Santo. Êxodo 33:15. Ele falou o seguinte: se a tua presença, vocês, não nos faça sair. Deus começou a Moisés: Moisés, vai. Ele falou: Deus, eu vou, mas espera lá. Se a tua presença não for comigo, não me deixe sair daqui. Diga assim: é a presença de Jesus em mim
que me traz a vitória. Agora observa, o texto diz que eles rodearam e no sétimo dia, 7 vezes, sétimo dia, eles gritaram. Talvez foi Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová seja o que for, Jeová Shalom, gritaram. E a Bíblia diz que milagrosamente toda aquela muralha caiu tudo. Não precisou ninguém fazer nada, só obedecer a palavra. Queridos, veja comigo o que o autor de Hebreus falou. No telão aí comigo, por favor. Ele disse o seguinte: pela fé, o quê? Caíram os muros de... depois de rodeá-los durante 7 dias. Observe, eu falei domingo passado sobre 7 mergulhos do Naamã. A história aqui dos muros de Jericó, 7 dias. Nós vamos pregar essa série 7 domingos. Esse aqui é o 4. Até dia 30 a gente vai pregar sobre milagres. Por quê? Nós entendemos que 7 fala de quê? De plenitude, de completude, de maximização, de totalidade, de universalidade. Agora o autor de Hebreus fala o seguinte, que a fé foi a protagonista para que aqueles muros caíssem. Claro que a gente aprendeu que eles faziam campanhas de batalha espiritual rodando a cidade, os muros, não é isso? Eles cantavam, eles adoravam, eles ministravam o Senhor, eles buscavam a Deus. Mas o autor de Hebreus falou o seguinte: olha, tudo isso é importante, mas a fé foi o resultado garantido para eles por causa da fé. Agora, eu estava lembrando que dizem que tem uma historinha que 2 seminaristas, 2 teólogos, estavam entrando numa biblioteca. Aí um falou para o outro assim: amigo, me indica um livro que fala sobre fé, muito legal, muito bacana. Aí o outro falou assim para ele: eu te indico a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Aí ele falou: por quê? Porque Romanos capítulo 10, versículo 17 fala que a fé vem pela pregação, a pregação da palavra. Então a fé é entusiasmada no meu coração, ela é aplicada em mim quando eu sou exposto o quê? A Bíblia. Agora isso aqui é muito legal, porque a fé geralmente ela acompanha a gente com a oração. E diz uma historinha também que um homem de Deus chamado D.L. Moody, um grande evangelista do passado, diz que esse cara levou cerca de 1 milhão de pessoas para Jesus. 1 milhão. Sabe o que é 1 milhão? Quase João Pessoa toda. É muita gente, né? Citou Jesus. Então ele era muito fã de Charles Spurgeon. E ele andou 4.000 milhas para poder ouvir a pregação de Charles. Chegando lá, depois da pregação, ele falou o seguinte: olha, eu gostei do coral de Charles, muito legal, muito imponente, muita unção, mas isso não me entusiasmou muito não. Eu gostei que Charles expôs a Bíblia com precisão, um teólogo profundo, foi bom, mas isso não me convenceu muito não. Ele continua, Moody fala: mas quando Charles começava a orar, ele fala o seguinte: é como se ele trouxesse o céu para a terra. Ele fala: isso impactou e mudou a minha vida. Então, olha só, queridos, a oração com a fé geralmente elas andam de mão dadas. Amém ou não? De mão dadas. Isso aqui é muito legal sobre a oração, porque diz que tinha numa certa cidade do interior, tinha uma meninazinha, uma criança, e um farmacêutico muito conhecido lá. E o farmacêutico estava fechando a farmácia para poder ir embora, e a criança chega, já bate a porta e com um bilhete que a mãe tinha feito de próprio punho, fala o seguinte: olha, a minha mãe está muito doente, ela quer que eu compre esse remédio. O cara falou: não, já fechei a farmácia. Não. Ela fala: por favor, compra, minha mãe vai morrer. Ele fala: tá certo. Ele só levanta um pouco lá, e ele, sem ligar a lâmpada, ele vai mais ou menos lá no setor, e ele pega um remédio que ele achou que era um remédio certo. Ele pega e entrega para a menina vai embora. Mas ele fica com aquele pressentimento: será que eu dei a medicação correta? Ele volta na farmácia, ele abre, ele liga a lâmpada e fala: poxa, deu o medicamento errado, a mulher agora vai morrer. Então ele sai da farmácia, ele vai nas ruas próximas e tenta ver aquela menina se evapora.
E o que é oração e fé? Ele era ateu. Ele falou, agora eu vou ter que conversar com Deus. Deus, olha, eu sou ateu, não acredito em ti. E se ajoelhou. Mas eu estou numa situação difícil. A mulher vai morrer. E agora aquilo que eu fui ajudar, piorei. E a história relata que ele se ajoelha e ele começa a falar, se for verdade que tu existe, por favor, não deixe essa mulher tomar esse remédio. Quando ele faz essa oração, diz que alguém bate no ombro dele aqui. Ele olha, a meninazinha está chorando. Chorando, ele fala, o que foi? E ela fala, tio, me desculpa. Eu estava correndo tanto. E eu tropecei e derrubei o medicamento e quebrou tudo. Você pode me vender outro? Isso é milagre. Isso é milagre. Para você entender que muitas vezes eu quero algo tão extraordinário e Deus vem na sua simplicidade e fala o seguinte, olha, eu vou reverter a situação para que você possa receber um milagre. Diga assim, quando o medicamento quebrar, eu vou reconhecer que é a resposta de Deus. Medicamento pode ser algum probleminha que não estava no seu script aí. Mas eu quero finalizar falando para você que as muralhas de Jericó não caíram por causa das 7 voltas. Elas caíram porque o povo tinha fé e obedeceu a palavra de Deus. Veja comigo no telão o último slide de hoje. As muralhas inexpugnáveis de Jericó, a cidade mais antiga do mundo, ruíram pela fé. Gente, essa é a fé da conquista, a fé que desconhece a impossibilidade. Diga assim comigo, a fé que desconhece a impossibilidade. Eu gosto de uma fala de Donald Guthrie. Ele fala o seguinte, que, abre aspas, cercar Jericó durante 7 dias exigia uma alta qualidade de fé coletiva. Ele fala o seguinte, olha, somente pessoas com fé, não tem nexo, 7 dias de procissão, acaba. Outro dia, segundo Donald Gutierrez, ele fala o seguinte, que somente pessoas com alto nível de fé coletiva, na fé grupal, plural, tinha condições para poder entender uma coisa dessa. Porque parecia, segundo ele, algo muito fútil aos espectadores pagãos. Como é que esse pessoal vai vencer? Cadê as armas deles? Cadê as lanças? Cadê o escudo? Cadê a imponência bélica? Cadê? Só gente em oração caminhando. Eu quero terminar falando para você que a fé, frequentemente, meus irmãos, ela requer a convicção de que Deus pode realizar o que parece ser impossível. Diga assim comigo, Deus pode realizar o que parece ser impossível. Fique em pé, por favor. Nós vamos estar cantando uma canção agora. Se você sabe, você vai cantar conosco. Mas eu não sei, eu quero terminar fazendo essa pergunta: qual é o Amaleque que assola a tua vida? Qual é o Amaleque que tem assolado a sua vida agora? Nós estamos diante de um ambiente de milagre. Nós vamos buscar esse milagre hoje. Deus livrou Israel na travessia do Mar Vermelho. Deus livrou Israel contra o ataque e a guerra contra Amaleque. Deus livrou Israel derrubando os muros daquela cidade imponente, para poder fazer com que eles conquistassem a terra prometida. Seja o que for que Deus precisa fazer, Ele pode fazer. E pela fé eu creio que Ele vai fazer na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Cantemos ao Senhor. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é esse que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho?
Se você sabe, você pode cantar com muita Fez força. caminho no meio do mar. Isso é profético nessa Para noite. o povo de Israel passar. Nós somos o Israel de Deus nessa Do noite. lado, com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te Chame ele ajudar. nessa noite. É nas horas mais difíceis. Chame ele diante do caos. Pode chamar. Ele vai esse abrir o homem, mar. Ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e o nome do Senhor, o hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Nós te chamamos, Jesus. Ele Abre o mar de cada um nessa não noite. tenha medo. Abra o mar na família. Se Abra o mar curando. Abra o mar com emprego, com promoção, com cura da alma. O hino da vitória. Nós recebemos vitória, Pai, nessa noite. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor continua operando em nossos dias. Nós recebemos o milagre.